E aí, fantasmas, sejam muito bem-vindos ao Ligengar, e no dia 27, terça-feira, é o Pokémon Day, aniversário do lançamento dos primeiros jogos de Pokémon, e quando a Game Freak, a Pokémon Company e a Nintendo se juntam para fazer os maiores anúncios para a franquia Pokémon dos próximos meses. Então é muito provável que seja nesse dia, do Pokémon Day, terça-feira, que eles anunciem os seus novos projetos. Seja uma nova geração, novos jogos da série principal, seja inédito ou remake, spin-offs, coisa para jogos mobile e até mesmo pro anime. E no vídeo de hoje a gente vai especular o que pode estar nesse Pokémon Day. Inclusive, eu já deixo a questão para você comentar aí embaixo. O que você acha que vai ser anunciado? 10ª geração? Remake de algum jogo antigo? Ou tá com as expectativas lá embaixo? Responde nos comentários que eu tô ansioso para ver a sua opinião. E sempre lembrando que a nossa principal parceira do canal é a Epic Game. Então se você é como eu e adora abrir umas cartinhas de Pokémon, seja para colecionar ou para jogar, a Epic Game sem dúvidas é o seu lugar. Lá você vai encontrar a carta avulsa ou produto lacrado que você tá procurando. E ainda tem a Epic Santos, onde fica o maior estoque de cartas japonesas do Brasil. Então se você quer uma parada diferenciada, uma carta japonesa, aí a Epic Santos é o seu lugar. E comprando em qualquer uma das duas usando o cupom Ligengar, você paga mais baratinho. Todo mundo gosta de desconto, né? Os links estão na descrição, só aproveitar. Beleza, então vamos começar falando sobre o que provavelmente a maioria da galera tem comentado. Remakes. Eu acho bem difícil que a 10ª geração de Pokémon seja anunciada ou até mesmo lançada nesse ano, então o foco eu acho que pode ser os remakes. Mas a questão é, qual remake? Porque agora a gente tem meio que 4 possibilidades. A primeira delas seria um remake da Ilka, tipo Brilliant Diamond Shining Pearl. A segunda possibilidade, um remake que se passa no passado, como Legends Arceus, que eu sei não é um remake, mas eu tô colocando nesse grupo aqui só pra ficar mais simples. A terceira possibilidade seria o resgate da série Let's Go, que tem 2 jogos em Kanto. E a quarta e última possibilidade seria voltar ao que era antes, até a Omega Ruby e Alpha Sapphire, remakes com gráficos atuais, diferente do que a Ilka fez. Segundo o site gringo Switch Life, Gold e Silver, as versões da 2ª geração dos jogos de Pokémon, estarão no Pokémon Presents. Ou seja, o que eles querem dizer é que algo em relação a Gold e Silver e a 2ª geração de Pokémon será anunciado no Pokémon Day. Isso ocorre porque um pequeno vídeo recente postado pelo canal de Pokémon no YouTube, que foi justamente quando eles anunciaram o Pokémon Presents, né, do Pokémon Day, contém uma descrição vinculando o showcase de terça-feira especificamente a Gold e a Silver. De novo, quais são as possibilidades que temos em relação a Gold e Silver? A primeira, Let's Go Johto. Muita gente já falou sobre isso e na época de Let's Go a gente até esperava que fosse ter uma continuação. No entanto, o tempo passou, eles nunca entregaram isso e Let's Go não envelheceu muito bem. Como a Game Freak e a Pokémon Company são empresas super fechadas, a gente não sabe o que eles pensam em relação à série Let's Go. Se eles descartaram de vez ou se eles pretendem num futuro próximo reacender essa série. Eles já até falaram alguma coisa sobre, só que isso faz muito tempo. Então a primeira possibilidade seria essa, um Let's Go que se passe em Johto. A segunda, como eu disse, um remake padrão, especificamente agora feito pela Ilka. Essa é uma possibilidade que eu acho um pouco mais improvável, porque a gente já tem os remakes padrões da 2ª geração, que são Heart Gold e Soul Silver, todo mundo conhece, lançados pro Nintendo DS. A terceira possibilidade seria trazer de volta Johto através de um novo jogo de Legends, possivelmente Legends Celebi ou de outro Pokémon. Como Celebi é um Pokémon viajante do tempo, faz sentido a gente voltar no tempo através desse monstrinho. E a última possibilidade que tem sido mencionada no Twitter, principalmente lá pelo Riddler Q, que a gente não sabe se é uma piada ou se ele tá levando a sério, seria um remake fundido entre a 2ª e a 5ª geração. Ou seja, um jogo que uniria tanto Johto quanto Nova. Eu confesso que não sei como isso funcionaria, mas se tornou uma possibilidade. Inclusive, sobre o Nova, precisamos conversar sobre a 5ª geração. Como a última geração que recebeu o remake foi a 4ª geração, Sinnoh, tanto com Brilliant Diamond Shining Pearl quanto com um jogo a mais, né, Legends Arceus, seguindo a ordem cronológica do lançamento das gerações, a próxima seria justamente Black and White. Então, por que não, ao invés de um remake de Johto, um remake de Unova? E aí, de novo, todas aquelas possibilidades renasceriam, né? Poderia ser um Let's Go Black and White, ainda que eu ache que Let's Go é uma série mais nostálgica para trazer de volta antigos jogadores, ou até mesmo apresentar para nova geração de jogadores de Pokémon coisas mais antigas, ou ainda angariar novos fãs. Então a gente poderia ter um remake padrão, um remake da Ilka, por exemplo. Assim como eles fizeram Brilliant Diamond e Shining Pearl, eles
eles poderiam fazer algo sobre o Black and White. Talvez Black 3 e White 3? Eu acho que esse seria o melhor dos sonhos, por isso mesmo que eu acho provável. Inclusive andou circulando aí algumas imagens do N, do Gats, no estilo meio chibi, bem próximo de Brilliant Diamond e Shining Pearl, mas é tudo fake. A outra possibilidade seria Legends em Unova, sei lá, Legends Kyurem, por exemplo. Quem sabe finalmente descobrindo quem é esse dragão original, do qual algumas partes aí teriam saído e gerado os outros 3 dragões. No caso, Kyurem, Restron e Zekrom. E aí você me pergunta, beleza, Ali, então a gente vai ter remake de Black and White anunciado, mas você não falou que um site gringo disse que Gold Silver vai estar nessa transmissão? Então, o que poderia acontecer para que as duas coisas fossem verdade é eles focarem em 2024 num jogo que se passa em Unova e Gold Silver estaria presente através do Nintendo Switch Online. Muita gente pede há muito tempo, inclusive eu, que os jogos mais antigos de Pokémon sejam disponibilizados no Nintendo Switch Online. Se isso acontecer, Gold Silver estaria presente, afinal Red, Green, Blue, Yellow, Gold, Silver e Crystal e quem sabe até a Ruby, Sapphire e Emerald seriam finalmente disponibilizados para quem assina o online do Nintendo Switch, podendo jogar lá naquela espécie de emulador nativo que tem no videogame. Eu realmente acho que esse é um dos cenários mais legais que a gente pode ter pro Pokémon Day, um remake anunciado, ao passo que a gente teria jogos clássicos voltando através do Nintendo Switch. Só que ao mesmo tempo que eu acho que essa possibilidade é bastante legal, a gente tem que lembrar que os últimos jogos de Pokémon, especificamente Scarlet e Violet, não foram muito legais tecnicamente falando. Então, se eles não tiveram tempo para assimilar todas as críticas em relação à nona geração e já começaram a trabalhar num remake com a mão de obra da Game Freak, isso simbolizaria que eles continuaram num pique muito acelerado de desenvolvimento de jogos e lançamento, consequentemente. E aí essas possíveis melhorias, que alguns inclusive disseram que irão vir nos próximos jogos, afinal a Pokémon Company supostamente ouviu as nossas reclamações, nesse caso de um novo remake anunciado e lançado nesse ano, seria um pouco mais difícil de acreditar nisso. Então, se você tá louco pra jogar um jogo novo de Pokémon da série principal, acho que o melhor dos mundos é esse. Um novo remake, talvez feito pela Ilka pra liberar a Game Freak pra fazer um jogo bem feito, além dos jogos clássicos serem liberados no Nintendo Switch. Agora, se você tá pensando mais a longo prazo em um jogo mais bem feito de Pokémon, aí talvez não ter nada anunciado pra série principal seja a melhor coisa que eles possam fazer. Mas sempre lembrando que não anunciar nada pra série principal não quer dizer que a gente não tenha jogo novo. De novo, a Ilka pode entrar aí com a mão de obra dela, ou então a gente pode ter um conteúdo inédito para Scarlet e Violet, lembrando que existe uma teoria sobre um suposto novo mítico que ainda não foi revelado, aquele mítico gorila que a gente encontra no Scarlet e no Violet Books, e ele poderia protagonizar um último conteúdo da nona geração e eventualmente um novo filme da franquia. Fora que a gente tem muito spin-off de Pokémon, seja pro celular, seja pro Nintendo Switch, certamente teremos novidades, atualizações chegando para alguns deles, Pokémon Unite, Masters X, Pokémon GO e quem sabe novos spin-offs sendo anunciados. Temos algumas séries aí meio que abandonadas, tipo Pokémon Ranger, que há muito tempo não tem coisa nova, e até jogos antigos que muita gente guarda com carinho, como por exemplo o Pokémon Conquest, que poderia, quem sabe, dar uma zebra e ele aparecer no anúncio. Ainda que o Pokémon Conquest seja uma colaboração da Pokémon Company com um outro estúdio, com outro jogo, então isso é um pouquinho mais difícil de acontecer. Logicamente, a última possibilidade seria o anúncio da 10ª geração. De novo, eu não acho que isso vai acontecer em 2024, talvez nem em 2025. Quem sabe eles não guardem aí a 10ª geração pro 30º aniversário da franquia. Enfim, essas são algumas das possibilidades pro Pokémon Day. Provavelmente eu esqueci outras que você vai lembrar e vai deixar nos comentários para que esse vídeo fique o mais completo possível. Depois eu vou até ver se eu consigo fazer um bingo para ver quem acertou. Eu posto no Twitter para quem quiser brincar disso. Lembrando que muito provavelmente eu vou acompanhar o Pokémon Day ao vivo diretamente da Twitch. Você é meu convidado. E por hoje é isso, fantasmas. Não esqueçam de deixar o seu like no vídeo, compartilha esse aqui com seus amigos que estão ansiosos pro Pokémon Day para que eles também saibam o que pode estar nos esperando e eles darem as suas próprias opiniões. E por fim, mais importante, não esqueça de se inscrever no canal. Passamos recentemente dos 950 mil inscritos. Agora é reta final rumo a 1 milhão de fantasmas. Conto com vocês, hein? Muito obrigado por tudo, fantasmas, pela força de sempre e até a próxima.